Fala pessoal, hoje é dia de avaliarmos a carteira aqui de um inscrito do canal. E essa carteira aqui eu tenho certeza que vai gerar algumas polêmicas. Aqui a gente vai ver algumas escolhas bem interessantes do nosso inscrito, mas também a gente tem alguns problemas na carteira que a gente vai expor aqui nesse vídeo, que talvez você também pode estar cometendo na sua carteira de investimento. Tem ativos aqui que não estão pagando exatamente aquilo que poderia pagar, tem outros ativos aqui que está com uma exposição bem exagerada na sua carteira e até alguns investimentos aqui que podem virar uma bomba relógio a médio prazo nessa carteira de investimento aqui. Será que você também está enfrentando essas armadilhas aqui dessa carteira sem perceber? Bora conferir no vídeo de hoje. Aproveito para pedir para você seguir a página aqui. 96% das pessoas que passam aqui pelo canal não são inscritas. Pedir seu apoio para inscrever aqui embaixo para a gente chegar logo nos 1000 inscritos. E também para curtir esse vídeo porque ele vai te trazer muita informação valiosa e certamente você vai levar para os seus investimentos. A carteira do nosso inscrito aqui é do inscrito Abraão. Ele tem 32 anos e o foco dele está mais em crescimento e um pouco menos em dividendos. Isso reflete aqui na sua carteira de investimento. Bora então ver o panorama geral, a gente vai ver tudo que ele está investindo, depois também a gente vai na sequência ver o que ele está recebendo aqui na aba de proventos com relação aos seus investimentos e no final a gente vai ter a conclusão e as minhas percepções do que está passando aqui na carteira dele e o que dá para melhorar. Então vamos lá, aqui o valor aplicado que o Abraão tem no momento é de R$59 mil, o saldo bruto dele está em R$64.451. Olha só que interessante que está a carteira dele, está com uma variação de 8,27%, porém com uma rentabilidade de 87,60%, o que é uma rentabilidade aqui bem interessante e expressiva. O que eu reparei aqui na carteira do Abraão é que ele tinha aqui um patrimônio de R$124 mil em dezembro de 2024 e em janeiro de 2025 caiu para R$55 mil. Provavelmente deu algum imprevisto ou parte do patrimônio dele ele resgatou para fazer algum outro tipo de investimento, teve algum imprevisto que reduziu aí drasticamente o seu patrimônio. Ele não detalhou isso aqui quando ele preencheu o formulário. E olha só aqui no gráfico de pizza da carteira de investimento dele, como que está bem segmentado aqui, tem fundos imobiliários, tem ações, tem renda fixa, tem aqui também criptomoedas, tem tesouro direto, tem investimento internacional ali em BDRs e REITs que a gente vai ver na sequência. Tá bem diversificado aqui a carteira dele. Vamos ver se essa diversificação tá bem administrada. Começando aqui então pelas ações que o Abraão tem na carteira. Ele tem quase R$18 mil em ações. E vamos ver que tipo de ativos que ele tem. Está numa variação média negativa aqui de um pouco mais de 2%. A sequência de ativo deles eu ranqueei aqui pelo que está em positivo e depois a gente vai ver o que está em negativo, tá? Ele está aqui bem no positivo com a ação da Porto, que é uma seguradora interessante. No geral aqui os ativos dele em ações tá bem legal, tá bem positivo, escolhas na minha visão bem acertadas aqui, tá? Ele tem Porto Seguro, 77% de variação positiva aqui. Ele tem VEG, que também é uma das principais empresas da nossa bolsa e tem aqui um crescimento da empresa aqui, da própria VEG, bem expressivo, 24% de rentabilidade aqui. Ele tem Sanepar também, que é uma empresa de saneamento que faz parte daquela lista das empresas Best. Ele também tem aqui Itaúsa, que é um banco do Banco Itaú, tem Taesa, que é uma companhia de energia, tem Semig, que também é companhia de energia, tem Leve3, tem ISA-I4, que é a antiga Transmissão Paulista, também é outra companhia de energia. Ele tem Prio 3 aqui na parte de petróleo, tem outro banco, Banco do Brasil aqui, tem Fleury aqui também, que é uma empresa bem interessante, e uma mineradora aqui para fechar a conta, que é Vale. Algumas coisas estão no negativo, normal. A renda variável aqui é somente para longo prazo, talvez ele comprou um pouco na alta, as ações estão bem descontadas nesse momento, a nossa taxa Selic está em alta, então aqui está bem natural algumas ações estarem no negativo. No momento ele está no negativo aqui em um pouco mais de 2%. Vamos agora para o que todo mundo gosta, que são os fundos imobiliários aqui. Ele tem 13 ativos de fundos imobiliários, talvez aqui está um pouco excessivo. Vamos ver aqui ativos que ele tem de fundos imobiliários. Ele tem aqui quase R$20 mil em fundos imobiliários. É o maior aporte aqui do segmento que ele tem, está em fundos imobiliários e depois empatado aqui em ações e também em renda fixa lá embaixo, tá?
Vamos ver o que ele tem de fundos imobiliários. Ele está com uma variação negativa aqui de quase 5% dos seus fundos imobiliários. Vamos filtrar aqui do que está positivo para o negativo, tá? Ele tem KNCR11, tem aqui quase R$1.000 com uma variação positiva de 5%. Ele tem RZAG11, também aqui está no positivo, uma variação de 4%. BTLG11, também um fundo imobiliário bem interessante aqui, está numa variação positiva de 2%. Ele tem aqui XPML11, que é um fundo de shopping, está quase no 0 a 0 aqui. Tem aqui um aporte bem expressivo de um pouco mais de R$2.500. Ele tem HGLG11, que é um fundo imobiliário do setor de logística. Tem o famoso MXRF11, fundo de papel. GARI11 aqui também, uma variação negativa. VISC11, CPTS11, XPLG11, VILG11. Ele também tem aqui JSRE11. E para fechar a conta aqui, ele tem GGRC11. Acho aqui que tem muitos fundos imobiliários. Dá para reduzir aqui entre 7 e no máximo 9, 10 fundos imobiliários, diversificado aqui por setores, tanto de shopping, de papel, de logística, fundos imobiliários aqui também que são híbridos. Dá para ter uma diversificação não tão segmentada com 13 ativos que ele tem aqui em fundos imobiliários. Dá para dar uma melhorada, apesar que os fundos imobiliários que ele tem aqui na sua carteira, na grande maioria são fundos imobiliários bem interessantes. Ele fez uma seleção aqui bem interessante de fundos imobiliários, tá? Apesar de no momento esses fundos imobiliários que ele tem estarem no negativo, mas também é muito por conta da situação atual que a gente está vivendo aqui no Brasil, com a renda fixa nas alturas, e com isso a nossa renda variável, principalmente os fundos imobiliários, acabam sendo penalizados por conta disso. Vamos aqui na sequência. Agora na sequência aqui tá tudo verde, né? Tá tudo no positivo aqui a variação dele. As criptomoedas aqui que ele tem, aqui já tem o primeiro erro que na minha visão ele está cometendo aqui nessa diversificação de criptomoedas. Talvez dá para simplificar um pouco mais aqui as criptomoedas. Tem criptomoedas que eu nunca vi na vida aqui que ele está investindo, tá? São 14 ativos de criptomoedas. Aqui tá praticamente um cassino, tá? O investimento dele, porque é tanto criptomoeda que eu não sei nem se ele tem tanto conhecimento assim para ter tanta diversificação nessas cripto, tá? As duas principais que ele tem aqui é Ethereum e o Bitcoin, que são as duas primeiras aqui, que por sinal são as duas que estão puxando aqui para cima a variação positiva dessas criptomoedas. As demais aqui tá numa variação positiva aqui também, mas ele também tem um aporte bem pequeno, né? R$93, R$33, R$25. Então assim, apesar dele estar bem diversificado, tá mais concentrado aqui nas duas principais, que é Ethereum e Bitcoin. Seguindo aqui na sequência com investimentos internacionais, ele tem o IVVB11, que investe nas principais ações lá dos Estados Unidos, porém o IVVB11 é investido aqui na Bolsa Brasileira. Você faz investimento diretamente em real, tá? Ele está numa variação positiva aqui de 34%, bem interessante, apesar de ele ter pouco dinheiro investido aqui em IVVB11, somente R$377. Ele também tem aqui ETF diretamente internacional, investido lá em dólar. Ele tem aqui o ETF NOBL. Ele tem aqui um pouco mais de $200 investidos e está numa variação positiva aqui de um pouco mais de 4%. Ele também tem alguns BDRs, que são ações diretamente lá dos Estados Unidos. Ele tem investimento aqui em Coca, tem aqui também em Nvidia, na Meta e Netflix, todas aqui no positivo, com uma variação positiva aqui bem interessante. Está com 102% de variação positiva, tem um pouco mais de R$1.000 investidos aqui nesses BDRs. E na renda fixa ele tem o Tesouro IPCA mais 2,18%. Não sei se ele tem esse tesouro direto aqui já tem bastante tempo, mas é um investimento aqui que está bem abaixo do normal, tá? Talvez ele tenha comprado aí no momento de baixa aí da renda fixa, e ele está com IPCA mais 2,18%, o que não está tão interessante assim. Dá para ter investimentos aqui no Tesouro Direto mais atrativos, tá? E também, seguindo aqui em renda fixa, ele tem um investimento aqui, talvez seja a sua reserva de emergência. Ele tem aqui no CDB do Banco Sofisa, em 110% do CDI, um pouco mais de R$12.000. Passando por todos os investimentos do Abraão aqui, a gente já confere, a gente já pode trazer algumas melhorias que você pode refletir aí também na sua carteira de investimento.
principalmente em fundos imobiliários. Dá para simplificar um pouco mais a diversificação aqui. É complicado você acompanhar e fazer a administração de 13 fundos imobiliários e acompanhar cada um deles, cada relatório, para saber se o fundo imobiliário está indo bem ou está indo mal. Simplifique aqui, não deixe tantos ativos em fundos imobiliários. Ele tem 13 ativos, acredito que no máximo 8, 10 eu já acho até demais. 8 ativos em fundos imobiliários diversificado por cada setor, já está bem diversificado e tem uma diversificação mais controlada que você consegue fazer um acompanhamento melhor. E também aqui uma outra melhoria que ele tem que fazer, eu acredito que seja nas criptomoedas, que está muito diversificado. Acredito que somente em Ethereum e Bitcoin você já está tendo um investimento bem significativo em criptomoedas, apesar que todas as criptomoedas dele estão no positivo, não tem nenhuma aqui dando prejuízo. Agora vamos aqui para a aba de proventos, vamos ter um panorama geral aqui da aba de proventos dele. Depois eu estou curioso para saber o quanto que ele está recebendo somente de fundos imobiliários, daqueles fundos imobiliários que ele tem investido, quanto que ele está recebendo somente desses fundos imobiliários, tá? No panorama geral aqui de dividendos, aqui vai ter de ações também, tá? Não somente de fundos imobiliários, porque as ações que ele tem na carteira também pagam dividendos. Ele investe já tem bastante tempo aqui, a gente vê que ele investe desde 2019, ele começou a investir lá no finalzinho de 2019 e já teve aqui um dividendo de R$24. Em 2020 ele recebeu aqui R$314 de dividendos, em 2021 R$350, em 2022 540, 2023 658 reais. A partir de 2024 já deu uma virada bem significativa dos seus rendimentos e dividendos aqui, pagando R$1.680, e em 2025 ele já está recebendo R$1.810 e a gente nem está ainda direito na metade do ano. E olha só que interessante aqui, eu filtrei aqui em cima somente dos fundos imobiliários e a gente observa aqui que boa parte dos dividendos que ele está recebendo são dos fundos imobiliários. Fazendo filtro, deu uma leve caída aqui nos dividendos dele, mas a gente vê que é boa parte do patrimônio dele de dividendos está vindo dos fundos imobiliários, o que é bem interessante aqui. Os fundos imobiliários ganhando muita força nos dividendos e é o maior objetivo principal, né, para quem investe em fundos imobiliários, ó. Em 2024 ele tinha recebido lá, se eu não me engano, era R$1.680 em dividendos. Desses 1.680, R$1.200 vieram somente dos fundos imobiliários, e em 2025 que ele tinha recebido já R$1.800 de dividendos, R$1.040 vieram somente dos fundos imobiliários. Então a gente observa aqui que esses fundos imobiliários que ele tem investido atualmente estão pagando muito bem os seus dividendos, o que está aí alavancando consideravelmente os seus proventos, os seus dividendos recebidos em carteira. O total de dividendos que o Abraão já recebeu até agora está aqui do lado. Ele já recebeu um pouco mais de R$5.000 em dividendos até o momento. E você está passando por algum desses problemas identificados aqui na carteira do Abraão, na sua carteira de investimento? Comenta aqui embaixo para mim.